Astrologia Esotérica, capítulo 9. Fogo. Os elementos agora conhecidos chegaram a seu estado de permanência nesta quarta ronda e quinta raça. Têm um breve período de repouso antes que sejam impulsionados uma vez mais em evolução espiritual ascendente, quando o fogo vivente de Orco dissociará os mais irresolvíveis e voltará a espargi-los para um primordial. Doutrina secreta. Os 4 elementos da antiguidade, fogo, terra, ar e água, com o quinto éter, a quinta essência dos 4, têm sido a fonte de um pouco de confusão para os leitores modernos, em parte devido à dúvida quanto à ordem correta em que deveriam ser enumerados e em parte pela incerteza quanto ao significado preciso do que se tenta transmitir por meio deles. O uso da palavra elemento, quanto a isto, não deveria naturalmente dar origem a nenhuma dificuldade, por não levar aqui a mesma conotação que tem quando empregada pelo químico, que fala de uns 80 elementos químicos, e o uso que fizeram dela os ocultistas, astrólogos e alquimistas foi muito anterior ao uso que fez o moderno homem de ciência. Os 5 elementos são os tipos dos átomos últimos dos 5 planos cósmicos inferiores, dos quais se formou, por combinação, toda a matéria destes planos. Tem correspondências nas 5 subdivisões inferiores de cada plano e são arquétipos, são os 5 sólidos, regulares ou platónicos. No familiar plano físico, os estados conhecidos da matéria são sólido, líquido e gasoso, além dos quais se acha o misterioso éter, e a primeira dificuldade surge quando observamos que o fogo não se enumera nesta lista e que não parece haver razão particular para que figurasse nela. O antigo nome de terra evidentemente significa sólido e água significa líquido, nas correspondências com o nosso plano físico, mas não é evidente porque algum estado especial devesse ser chamado de fogo. Aos sólidos, líquidos e gases podemos fazer arder todos em condições adequadas. Ainda não sabemos exatamente se arderá o estado que se encontra além do gasoso, embora uma vez que certamente conduz a luz e o calor, não parece irrazoável supor que as suas partículas, sejam elétrons ou não, poderiam entrar naquela combinação chamada combustão. Para além disso, há uma falta de acordo entre as autoridades quanto ao lugar que deveria ocupar o fogo na lista. Às vezes tem sido indicado como o segundo e outras vezes como o terceiro ou quarto, contando de baixo para cima. A doutora Anna Kingsford, em Vestido com o Sol, indica a seguinte ordem das divindades elementais em seus hinos: Hefesto, fogo; Deméter, terra; Poseidon, água; Pallas, Atena, ar. Ao que parece, menciona-se o fogo em primeiro lugar, porque se diz que a subdivisão mais baixa do plano astral se acha de facto sob a superfície da Terra, apesar do resto desse plano se entender por muitos milhares de quilómetros sob a superfície. É bem corrente a ideia da descida dos mortos ao Tártaro, Hades ou Inferno, de modo que o fogo se aplica aqui realmente ao plano astral, referindo-se ao fogo do desejo purgatorial em seu efeito. A água refere-se aqui ao mundo celestial e talvez queira significar um contraste com o inferior fogo do desejo, que se extinguiu na alma, que chegou ao plano superior, e também, embora a água signifique matéria em geral, a primeira veste de matéria assumida pela alma em sua descida até a encarnação no corpo mental, no inferior plano mental.
No caso do zodíaco, temos fogo, terra, ar e água, 3 vezes repetidos nesta ordem para compor os 12 signos. O ponto de vista predominante é o de que o fogo é separativo e individualizante, já corresponde ao mundo celestial ou plano mental, onde tem lugar a individuação. Este plano é o terceiro de baixo para cima e responde, ao que parece, ao estado gasoso do plano físico. Alguém poderia objetar que não há razão para que o termo fogo devesse aplicar-se exclusivamente ao terceiro plano, porque já que os 3 estados inferiores da matéria física podem herder, os 3 planos inferiores poderiam todos denominar-se fogo indistintamente. A resposta a essa questão parece ser que as moléculas das substâncias sólidas e líquidas passam à condição gasosa, mesmo que fosse só por uma fração de segundo, antes de arder, e por conseguinte o termo fogo aplica-se corretamente ao gás e não ao sólido ou ao líquido. Uma objeção adicional poderia ser feita à ideia de que o fogo é separativo e destrutivo, baseada em que se trata de uma meia-verdade. Se se queima um pedaço de madeira, destrói-se certamente como madeira, e os elementos químicos de que se compõe separam-se das suas combinações e ficam espalhados, mas isso é apenas a metade do que acontece. Se, ao invés de nos fixarmos no pedaço de madeira como um todo, prestarmos atenção em seus componentes químicos, veremos que se está a realizar todo o tempo a união junto com a separação. O carbono da madeira une-se com o oxigênio do ar para formar o gás carbónico. O hidrogênio da madeira combina-se com o oxigênio do ar para formar água e, analogamente com quaisquer outros elementos que sejam capazes de combinação. O problema significa-se, ao invés de considerar um material complexo como a madeira, estudamos a combustão de um elemento químico simples como o gás hidrogênio. Quando se aplica uma chama a este gás e ele arde, o processo de combustão consiste em que o hidrogênio entra em combinação com o oxigênio do ar, com a formação de água que se compõe de 2 volumes de hidrogênio unidos a um volume de hidrogênio, e não pode haver nenhuma combustão sem esta combinação. À primeira vista parece que não há nenhuma separação, nenhuma destruição, pois o hidrogênio puro une-se ao oxigênio puro e o processo parece ser completamente um processo de combinação, síntese, integração. Nada se destrói, mas algo, a saber, a água, se cria. É verdade que, em certo sentido, pode dizer-se que o hidrogênio e o oxigênio são destruídos como gases separados quando se unem para formar água. Mas isto não é o mesmo que a destruição da madeira ao ser queimada. No entanto, a ciência diz-nos que os átomos de hidrogênio nunca existem sós, que quando não estão unidos com algum outro elemento, combinam-se entre si, unindo-se 2 átomos de hidrogênio para formar uma molécula de hidrogênio, e que o mesmo acontece com o oxigênio. Portanto, a combustão do hidrogênio efetua-se em 2 fases. A molécula de hidrogênio destrói-se primeiro, quando se separarem os seus 2 átomos, e os átomos livres combinam-se então com o oxigênio para formarem a água, separando assim as moléculas de oxigênio durante o processo. Isto parece fornecer uma descrição do que acontece quando uma substância se queima e é levada ao estado de fogo. As moléculas da substância separam-se primeiro nos seus átomos constituintes e estes logo se recombinam de diversas maneiras. São suscetíveis disso, geralmente por meio do oxigênio atmosférico.
Uma definição do fogo, portanto, poderia ser mais ou menos assim: o fogo é o estado durante o qual os átomos se encontram no processo de separar-se de uma combinação e entrarem noutra. A palavra átomo é empregada aqui, tal como a empregam os cientistas químicos modernos, os quais falam de elementos sólidos, líquidos e gasosos, e não no sentido em que é empregada pelos observadores ocultistas, que usam essa palavra para a matéria da sétima e mais alta subdivisão de um plano. Também se deve observar que os átomos que flutuam soltos e sem combinação não se acabam necessariamente no estado de fogo. Tal condição descombinada é, ao que se diz, normal no caso de alguns dos gases mais raros da atmosfera, cujos átomos não se podem fazer combinar sem sequer uns com os outros. Um átomo só se encontra no estado de fogo durante o tempo em que se separa de uma combinação para entrar em outra, e não enquanto está a flutuar sem se combinar. Se há alguma verdade nesta hipótese, projeta-se uma luz adicional à correspondência entre o fogo e Agni, o deus do fogo, assim como Tejus, o tattva do fogo, e o plano mental. Este plano é a morada do ego, a alma permanente no corpo causal. Dele se efetua a descida à matéria dos planos inferiores em cada nova encarnação, e a ele volta a alma quando termina cada encarnação. Se observamos a condição do ego, no momento em que uma encarnação terminou completamente, tendo sido retiradas completamente as suas energias do corpo causal, e quando ainda não começou o impulso criativo que formará a personalidade seguinte, ver-se-á que tal ego se encontra, nesse momento, num estado precisamente análogo ao de um átomo na condição de fogo. É exatamente no ato de separar-se de uma combinação, a da personalidade passada, e dirigir-se a outra que seja a personalidade seguinte. Pode-se dizer que qualquer ego, em tal período, se encontra numa condição que corresponde àquele estado da matéria chamado fogo. Alcançou-se o maior grau possível de separação ou individuação, pois a combinação passada foi destruída. Shiva, Tamas, fixo. A seguinte combinação ainda não se formou. Brahma, Rajas, cardinal. E o ego está equilibrado, ou melhor, move-se ritmicamente entre as duas. Vishnu, Sattva, mutável. Assim sendo, tomado neste sentido, o fogo pareceria corresponder ao eu, o qual, no nosso estágio de evolução, se manifesta em nós como autoconsciência intelectual, a consciência do eu separado, à parte de outros eus, e também do não-eu. Mas a sua correspondência parecia ser primariamente com o eu e só secundariamente com o intelecto. O intelecto é o meio pelo qual o homem chega a ter consciência do seu eu, mas o eu não é o intelecto. É uma aplicação muito mais elevada. O Logos é o grande fogo cósmico, porque ele passa da desintegração de um universo à criação de outro, tal como o ego passa da desintegração de uma personalidade à criação de outra. Assim lemos na doutrina secreta. O fogo é a divindade em sua presença subjetiva através do universo. Para outra, quer seja um átomo de hidrogênio o que se move, quer seja um ego humano ou um logos, comporta uma evidente analogia com a passagem de uma flaulha elétrica entre os dois polos da bateria, e isto garante a ideia do fogo como aquela energia cósmica universal que se conhece com os nomes de Devi Prakriti, a luz do Logos, Foat.
Noutras condições, este fogo universal manifesta-se como água, ar e terra. É o único elemento do nosso universo visível, que é a Kriya Shakti de todas as formas de vida. É o que dá luz, calor, morte, vida, etc. É, portanto, a fonte de todas as formas de energia em todos os planos da natureza. Tanto se parece com uma atração, integrador, formativo, como se apresenta como repulsão, desintegrador, destruidor. Isto poderia ter sido inferido da definição de fogo dada anteriormente, a saber que é o estado intermediário entre a separação de uma combinação e a formação de outra, porque os átomos podem ser transferidos quimicamente de uma combinação para outra enquanto se encontram no estado líquido, sem combustão visível e sem mostrar chama alguma. Se uma solução em água de qualquer cloreto solúvel é agregada a outra solução em água de nitrato de prata, a prata será separada da sua combinação de nitrato e unir-se-á com o cloro, formando cloreto de prata. Enquanto está a passar de um para o outro, a prata sofrerá uma mudança parecida com a de um átomo de carbono na madeira que arde. Mas o processo terá lugar na água e não se produzirá luz ou chama. Em correspondência com isto, pode-se observar que se o ego humano finaliza um processo de desencarne e inicia outro de reencarnação no plano mental, efetuam-se mudanças análogas nos reinos animal e vegetal em planos inferiores ou mental, e possivelmente em todos os planos. As tríades que estão a passar através da condição de alma do grupo nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, devem passar por processos semelhantes de separação e reunião muitas centenas de vezes, e isto não terá lugar no plano mental na maioria dos casos. Cada vez que de onde quer que isto tiver lugar, a entidade em questão se encontra momentaneamente em estado de fogo. Evidentemente, devemos reconhecer um estado atual, o potencial de fogo em todo o plano cósmico. A ideia de que o fogo é individualizante vem apoiada pela posição de Carneiro, o signo mais fogoso do zodíaco. Isto corresponde ao ascendente, à primeira casa do horóscopo, e significa o eu ou a pessoa de quem pertence o mapa astrológico, um eu físico em sua aplicação mais baixa, mas realmente o eu individual espiritual que anima um corpo físico através de um raio pessoal. Considerado isoladamente das casas mundanas, Carneiro é o eu do zodíaco, o eu cósmico a respeito. Escreve Subba Rao em seu ensaio sobre os 12 signos do zodíaco.